os três fiat de Deus. O fiat de Jesus, o segundo fiat, o fiat redentor, da redenção. Eles se enganam e pensam que nossa suprema bondade e infinita sabedoria deixaria o homem apenas com os benefícios da redenção, sem elevá-lo novamente ao estado original que criamos. Assim disse Jesus a Luísa, em nome da Santíssima Trindade. Os escritos de Luísa Piccarreta são únicos na história da Igreja e explicam-nos com grande clareza o estado original do homem, quando ele foi criado por Deus. É uma questão de fé divina que os primeiros humanos, Adão e Eva, foram criados em um estado de santidade e que essa realidade está contida no depósito da fé. No entanto, esse estado original nunca foi suficiente e adequadamente compreendido ou explicado até os nossos dias. No século XVI, os padres do dogmático Conselho de Trento declaravam que não conheciam o estado original de Adão e Eva, mas concordaram que possuíam a graça santificadora e lhes foi prometida a imortalidade se permanecessem fiéis a Deus, que tinham o dom da integridade e provavelmente tinham infundido conhecimento e alguns outros dons sobrenaturais. A Igreja sempre entendeu que toda a humanidade foi ferida pelo pecado de Adão, pecado original, e que o céu estava fechado à humanidade, até que o prometido Redentor viesse e reabrisse o céu à raça humana. E a Igreja também entendeu que as doutrinas de verdade dadas à Igreja, contidas nas Escrituras, no Novo Testamento e na tradição, estão sujeitas ao desenvolvimento de seu entendimento sob a influência do Espírito Santo, que ilumina a mente dos papas, conselho de bispos, teólogos, ministros e toda a Igreja. Portanto, agora temos a mais maravilhosa iluminação sobre o propósito divino da criação, o estado original do homem, o principal objetivo da redenção, o significado autêntico da oração do Pai Nosso e a maneira e o tempo de sua realização. Os escritos de Luísa Piccarreta, especialmente na obra que Jesus dá o título glorioso, O Reino do Fiat, no meio das criaturas, livro do céu. O chamado à criatura para retornar à ordem, ao lugar e ao propósito do que ele foi criado por Deus, é um imenso presente para a Igreja, de valor incomensurável, porque suas explicações lançam luz sobre os grandes mistérios contidos no depósito da fé, que nunca haviam suficientemente e adequadamente compreendidos. Essas explicações divinas fornecem o conhecimento e a compreensão que permitem às almas cooperar com a ação da vontade divina para retornar ao estado original do homem e a todas as manifestações desse estado, para retornar ao propósito da criação e assim permitir que a redenção tenha todo o seu efeito no reino do tempo. Vamos agora discutir a razão pela qual nosso Senhor não revelou o reino de sua vontade quando veio à terra. Jesus disse a Luísa, por que ele não falou sobre o reino de sua vontade divina e nem o fez saber quando estava aqui na terra entre nós? Ele disse a ela que queria testar as criaturas. Ele queria lhe dar coisas muito humildes do que as que foram dadas ao homem na criação. Ele queria dar às pessoas remédios e outras coisas boas para curá-las
e ajudá-las devido à doença que haviam herdado do pecado original de Adão. O homem era saudável, espiritual e corporal, no começo antes do pecado, e podia viver no reino da vontade divina. Mas, quando Adão perdeu esse estado original de saúde e felicidade, retirando-se da vontade divina para fazer a sua própria vontade, ele adoeceu e passou essa herança ruim para a raça humana. Então, Jesus veio como médico divino para ver se a humanidade aceitaria seus remédios e remédios para essa situação e condição decaída. E depois que o homem tivesse sido provado dessa maneira, através do sofrimento, Jesus o surpreenderia, trazendo à luz o mistério oculto de sua vontade contido em sua oração ao Pai, para que sua vontade viesse à terra, para que pudesse ser feita como é no céu, onde todos estão perfeitamente saudáveis e felizes. Jesus também apontou para Luísa que quando ele veio do céu para a terra, as pessoas eram muito analfabetas sobre as coisas do céu. Se ele quisesse falar sobre a vontade divina e sobre viver nela, eles não teriam sido capazes de entendê-la. Assim, no livro do céu, aprendemos que Jesus começou a sofrer desde o primeiro instante de sua encarnação no ventre de Maria. E após seu nascimento, passou os 30 anos de sua vida oculta, reparando a perda do dom da vontade divina, que havia sido dado a Adão. E fez tudo o que era necessário para a restauração do dom da vontade divina à humanidade. Então, nos últimos 3 anos de sua vida, ele se concentrou no trabalho da redenção, pregando o evangelho da redenção, sofrendo e morrendo na cruz. E com sua ressurreição, ele plantou as sementes da ressurreição dos corpos dos seres humanos, no último dia, no fim dos tempos. Pouco antes de sua mais dolorosa paixão e morte, ele organizou todos os atos de sua vida ao seu redor e orou a seu Pai Celestial que seu reino viesse. Isto é, para permitir que o reino do divino seja devolvido à humanidade em algum momento futuro. Este foi o Pai Nosso, ou a oração do Senhor, que Jesus ensinou aos apóstolos e deles para nós. Com isso, Jesus nos mostra que Deus não mudou o seu propósito para o homem viver na vontade divina, como foi planejado na criação, e que o que Deus começou, ele terminará. Caso contrário, ele não estaria agindo de maneira digna e adequada a Deus. Os santos imitaram a vida exterior de Jesus, conhecida nos evangelhos. Alguns o fizeram de maneira mais excelente, mas não quase sabiam nada do interior de Jesus, o que sua alma pensava e o que estava unida à sua divindade. A igreja sabia que Jesus tinha uma vida interior, mas não como isso se desenrolava dentro dele. Mas chegou a hora das almas começarem a imitar a vida interna de Jesus. E ele tornou esse mistério conhecido e explicado no livro do céu e através do livro de Maria Cecília Bage, colocado em nosso canal.